Ok, pessoal, vamos lá então dar prosseguimento aí ao nosso conteúdo, né? Espero aí que vocês estejam, pelo menos, quem não está na sala com o computador, esteja pelo menos acompanhando aí pelo celular, algum dispositivo, para que aí quando chegar em casa rever a aula junto com o computador, fazendo aí as práticas, beleza? Bom, vamos recapitular aqui rapidamente o que é que a gente viu na aula passada, né? A gente Lembrando que a gente está trabalhando nesse início com o livro azul, Fundamentos da Programação de Computadores. A gente está trabalhando aqui o capítulo 12, capítulo de Introdução à Programação Orientada a Objetos. Tá? E nesse capítulo aqui, a gente trabalhou basicamente com essas duas primeiras seções, classe e objeto. Né? Esses dois conceitos de classe e objeto, eles compõem o primeiro pilar da orientação a objeto, que é a abstração, tá? Então, o primeiro pilar aqui da orientação a objeto é a abstração e ela é composta justamente pelos conceitos de classe e objeto, tá? Então, como é que eles estão relacionados? A gente viu que na programação orientada a objeto, a gente modela o mundo real usando objetos, né, que são estruturas, vão ficar armazenadas na memória, e essas estruturas, elas possuem basicamente, né, dois componentes. Ela é formada por características. Características, na orientação a objeto, elas possuem um nome específico, tá? Que são os atributos. Vou botar aqui. Então, as características, elas possuem o nome de atributo. E o segundo componente dos objetos são os métodos. Que, na verdade, são os comportamentos que aquele objeto vai ter, né? Exemplo de atributos, por exemplo, um lápis, né, ou uma caneta. Vamos pegar uma caneta. Ela tem um formato, né, pode ser cilíndrico, ela tem um comprimento, ela tem a largura da ponta, né, 0,5, 0,7, ela tem uma cor, preto, vermelho, então tudo isso aí são características. Nível da tinta, né? Então, tem algumas características. E exemplo de métodos, é o comportamento dela. Eu posso abrir a tampa, né? Posso fechar a tampa, né? Eu posso escrever, eu posso, de repente, recarregar a minha caneta, né? Colocando mais tinta. Então, são comportamentos. Então, basicamente, todos os objetos vão possuir atributos e métodos, ok? Uh, Falando em termos de programação, o que é que seriam os atributos? São as variáveis. Então, as variáveis, elas vão compor, né, vão ser os atributos. E os métodos são o quê? São as functions, as funções. Então, basicamente é isso. E o que que a gente precisa para criar objetos? A gente vai precisar de uma espécie de modelo, né, de forma,
para criar esses objetos. E essa forma a gente chama de classe. Então a classe ela vai criar objetos, os objetos possuem atributos e métodos. Então, basicamente, isso daqui foi o que a gente viu na aula passada, né? Começamos a codificar, a escrever, a ver como é que eu consigo descrever isso daqui usando Java, né? E aí eu lembro que eu passei até para vocês lerem esse capítulo aqui, espero que tenham lido, né? Então, conceito de classe, como é que eu declaro uma classe em Java, beleza? Vimos o conceito de objeto, tudo isso aqui está lá no livro, espero que tenham lido. E vimos aqui, acho que eu passei. Pronto. E vimos aqui como é que a gente vai instanciar o objeto em Java. Ok. E aí a gente terminou a aula com esse código aqui da página 476, que é um exemplo, e a gente vai continuar a partir dele, tá? Vamos botar esse código para rodar e a partir dele a gente vai dar continuidade aos outros conceitos. Então vamos lá. Bom, beleza, Samuel. Construtores e destrutores, eu vou falar sobre ele hoje, tá certo? Só que eu vou deixar para falar mais para a metade da aula para o final, que aí eu destravo isso daí, tá bom? Eu vou falar, botar esse código para rodar, aí quando a gente tiver entendido, aí eu introduzo eles. Que aí vai ficar melhor da gente enxergar isso daí. Ok, então vamos lá. Então esse aqui é o exemplo da página 476. Quem tiver com o livro aí, né, físico, tiver sem computador, pega o livro, abre na página 476. Esse aqui é o código. Então aqui a gente tem o nosso programa, que vai ser o exemplo. Ele tem aqui a classe produto sendo definida. O que que vai ser essa classe produto? Vai ser o modelo de todos os objetos que eu criar que vão representar produtos, ok? Então, se eu quiser representar produtos, eu vou usar a classe produto para criar um objeto. E o que que a classe objeto, né, tem aqui? Ela tem a definição de atributos e tem a definição de um método. Toda vez que eu criar objetos, os objetos vão ter esses atributos e vão ter esse método, ok? Então eu tenho aqui um atributo chamado valor, é do tipo float, e é público, lembrando que a sintaxe sempre vai ser essa, especificador de acesso, tipo de dado e nome da variável, né? Nome do atributo. E aí aqui eu tenho um atributo chamado tipo, que vai ser string e vai ser public, ok? Ou seja, a visibilidade desse atributo para outras classes ela é permitida, ok? Temos aqui a definição de um método chamado valor imposto. Esse método não recebe nenhum parâmetro, então por isso que os parênteses estão vazios. Ele retorna um valor do tipo float e ele é público. Outras classes podem executar esse método, ok? Aqui eu tenho dentro dessa variável, dentro desse método, eu tenho uma variável chamada i, do tipo float, e aqui eu tenho um código que vai ser executado. Ok? Bom, então aqui é a minha classe produto.
Logo abaixo dela, a gente tem um método chamado main, que vocês já sabem que é o método principal, que é o método que é executado na hora que eu rodo a minha aplicação. Então vamos lá. Eu vou dissecar esse código com vocês antes de executar ele, tá bom? Então aqui, primeiro comando, já é conhecido de vocês, é um scanner que vai ler os dados, tá? Aí aqui eu tenho o meu produto sendo criado. Na verdade, comando de criação, instanciação de um objeto é assim. São duas linhas, dois comandos, né? Recordando aqui, quando eu estou instanciando o objeto em Java, primeiro eu crio aqui o objeto e depois eu vou fazer a instanciação dele. Então, o termo instanciar objetos é um termo que vai fazer parte do vocabulário de vocês daqui em diante, ok? O que significa instanciar o objeto? É pegar uma classe e criar um objeto a partir dela, ok? Bom, o que vai acontecer quando eu instanciar o objeto? Só salvar aqui. O que vai acontecer quando eu instanciar o objeto? Vamos entender aqui o processo. Na hora que eu crio aqui o objeto chamado P, eu estou criando, na verdade, uma variável. Eu estou alocando memória para uma variável, tá certo? Então, esse comando, produto P, eu estou criando aqui na memória uma variável chamada P. E essa variável, ela vai guardar a referência para um objeto da classe produto. Então, nesse momento é criado uma variável, ok? Chamo já você aí, Davi. Depois, eu vou instanciar o objeto. Aí, para instanciar o objeto, o que é que vai acontecer? Eu vou usar o comando new. New produto, aqui é o nome da minha classe, né? E observem que eu tenho, abre e fecha parêntese aqui. Então, aqui é a sintaxe para instanciar o objeto. O que vai acontecer nesse momento? O objeto vai ser realmente criado. Então, na memória, vai acontecer isso daqui. O objeto vai ser criado. Esse objeto, ele possui vou colocar assim, uma organização. Como ele foi criado a partir da classe produto, significa que esse objeto tem esses componentes aqui, ó, que estão definidos na classe. Então, ele tem variáveis chamadas valor e tipo. Então, aqui dentro, eu vou ter uma variável chamada valor. Vou ter uma variável chamada tipo. Tá? Eu estou desenhando assim para ficar, né, para ficar melhor de entender o conceito, mas obviamente que na memória, né, não fica desse jeito. A memória, vocês já devem saber, é um conjunto de endereços, né, de áreas que são endereçadas. Então isso lá fica de uma maneira não tão organizada assim, né, visualmente falando. Então estou desenhando assim para ficar mais didático. Então vai ser criado aqui na memória o objeto
com os atributos e vai ter o método também lá dele, chamado valor imposto. Então ele retorna um float e vai ter o código aqui dele, né? Beleza, valor imposto. Bom, esse objeto ele vai estar em um determinado endereço de memória, tá certo? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, só lá na disciplina de estrutura de dados, mas esse objeto vai estar localizado num determinado endereço de memória. E o endereço de memória desse objeto é ele que vai ficar armazenado na variável P. Então, esse comando aqui, new produto, cria essa estrutura aqui na memória, tá? Essa estrutura vai estar armazenada, vou botar aqui um endereço fictício, simbólico, vai estar armazenado num determinado endereço lá da memória, e esse endereço aqui, onde o objeto está criado, é esse valor que vai ficar armazenado aqui. Então, por isso que tem esse comando aqui de atribuição. Eu estou atribuindo para a variável P o endereço onde eu encontro aquele objeto. Ok? Então, basicamente, é assim que ocorre a criação de um objeto. Bom, para simplificar as coisas, né, durante a programação, a gente abstrai isso daqui. A gente apenas imagina que o objeto está sendo criado e toda vez que eu quiser referenciar o objeto, que eu quiser acessar, eu vou usar a variável chamada P. Apenas isso. Isso é o que vai importar para a gente nesse momento. Tá? Uma outra coisa que a gente viu também nas aulas passadas é que eu posso juntar esses dois comandos num só, né? E escrever assim: produto P. Então aqui eu crio a variável P, depois new produto, e aí eu atribuo esse new produto para o próprio P. Então são dois comandos em um só. Então aqui eu crio e instancio o meu objeto. Ok? Então nesse momento aqui, objeto criado, instanciado, pronto para usar. Tá? Diga aí, Davi. Davi levantou a mão. Gilson, bom dia. Eu queria saber Bom se dia. esse new scanner também é uma instanciação. Pronto. Perfeito, cara. Então, Davi já está encontrando aí um padrão. Ele quer saber o seguinte: esse new scanner também é uma instanciação? Sim, também é uma instanciação. Tá? Se vocês lembrarem, no começo, a gente usava assim, né? Scanner dado, Sim. e depois dado recebe new scanner, e aí passando como parâmetro esse system in. Tá? Então, o scanner, ele é uma classe do Java, uma classe que está dentro dessa biblioteca aqui, ó, esse pacote java.util.scanner. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esse pacote, como é que é a estrutura, mas aqui eu estou fazendo a importação desse pacote contendo a classe scanner, né? Então, estou importando a classe para o meu código, tá? É como se eu fosse lá, abrisse o arquivo da classe do Java, copiasse e colasse ele bem aqui. É isso que esse import vai fazer. Ele literalmente pega lá e cola aqui a descrição da classe. E quando é que ele faz isso? No momento que eu vou compilar meu programa. Quando eu estou compilando, ele vai lá, pega a classe, joga aqui, literalmente, e compila junto com o meu código. Tá? Professor, então isso daí vai aumentar o tamanho do meu código? Vai, exatamente. Né? Por quê? Porque ele está importando um código que já está pronto. Então aqui o Davi já, né, detectou. Isso aqui então é uma instanciação. É. Então é por isso que eu posso escrever isso daqui desse jeito aqui, dois comandos num só, né? Ó, como está parecido. Então dado, na verdade, ele é um objeto. E esse objeto
ele vai representar o teclado, nesse momento aqui, o teclado do meu computador, tá? Ele vai ser um objeto que está ligado ao meu teclado. E esse parâmetro aqui, ó, system, essa informação, ela é um objeto que representa o teclado, literalmente. A entrada de dados padrão aqui do meu sistema, tá? Então, eu estou fazendo aqui uma ligação desse objeto que eu estou criando, chamado dado, com esse objeto aqui, chamado system.in. Ok? A gente ainda vai entrar mais em detalhes no scanner lá na frente, mas no momento, que bom que vocês já estão enxergando isso aí. Tranquilo aí, Davi? Tranquilo, tem só uma outra dúvida. Uhum, Sobre a aula passada. No certo, exemplo do carro, né? O carro, ele é um objeto, certo? E certo. o, quem dirige ele, né? Logicamente, ele vai usar o pedal para poder acelerar. O pedal, ele é um atributo do objeto? Cara, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. O E, que que vai acontecer? Quando você tem um exemplo como esse teu aí, do pedal e do objeto, você pode enxergar o pedal como atributo ou como objeto, depende de quem for modelar as classes, tá certo? Então, o pedal, eu enxergaria ele como um outro objeto, que faz parte de um objeto maior chamado carro. E é isso que vai acontecer aqui na prática, quando vocês estiverem programando. Vai acontecer você criar um objeto, e esse objeto ele é formado por outros objetos. Então você vai ter objeto dentro de objetos. E aí é como se você estivesse brincando com um Lego, né? Montando as peças. Pega um objeto, junta com outro e vai encaixando. E um objeto conversa com o outro, tá? Então, nesse caso aí, o pedal ele é um objeto. tá. Tranquilo? Essa, Assim como, Davi, o motorista é outro objeto. É um motorista, um objeto que está conduzindo o carro. E ele vai pisar, observe aí, o pisar é o método do objeto motorista lá, ele vai pisar no pedal. Sim, diga aí. aí, no caso, essa lógica dele pisar no pedal e o carro acelerar, aí isso aí seria um método, né? Essa coisa. Isso, Seria? exato, exatamente. Via de regra, né, você falou muito bem aí, o pisar, né, ele vai acelerar, né? Porque que eu estou falando esse R bem arrastado. Via de regra, como é que você identifica um atributo e um método? O método, ele geralmente está associado a um verbo, né? O método é uma ação. Então, como o método ele é uma ação, ele geralmente está associado a um verbo, né? É assim na linguagem natural. O atributo, ele é uma característica, né? Ele é uma, vou botar aqui, ele é uma característica. Então, ele geralmente vai estar associado a um adjetivo. Geralmente. Por quê? Porque ele vai caracterizar o teu objeto, tá? E o objeto, geralmente, ele vai estar associado a um substantivo. Então, por exemplo, quando eu falo carro azul, carro é o substantivo. Quem é Azul que está qualificado? é o atributo. Azul é o atributo, exatamente, que ele está qualificando o meu carro, né? Ele está qualificando, dando a característica. E aí, quando eu falo acelerar, né, o verbo acelerar, eu estou me referindo a uma ação, é um verbo. Então, esse é um comportamento do carro. Então, o que é que vai acontecer? Quando você estiver programando em POO, você vai ver, vai chegar num nível em que o teu código, né, você consegue reduzir assim 10 linhas num código só, numa linha só,
apenas quase que escrevendo uma frase. Por quê? Porque realmente é organizado bem parecido com o mundo real. Ficou claro aí, Davi? Pessoal também? Tranquilo. Show. Muito Certo. boa pergunta aí, Davi. Ok. Vamos lá. Pessoal, tranquilo? Até aí, tranquilo? Diga aí, Samuel. Professor, então só para entender a ordem da criação de um objeto, quando eu instancio um objeto, é porque eu estou primeiro declarando ele, né, com lá o scanner dado, por exemplo, eu declaro. Depois eu instancio criando esse new, né, declarando esse new, né, dentro dele, e daí eu estou instanciando um objeto, certo? Certo. Que ele pode ser tanto um método ou atributo da classe que eu criei antes do meu código principal, certo? Não, o atributo e o método, eles fazem parte do objeto. Eles compõem o objeto. Então o que está dentro do parênteses do scanner, ele não é nem um atributo e nem um método? Não, não. Quando eu falar aqui de método construtor, aí isso daqui vai ficar claro. Isso daqui, na verdade, é uma chamada de método. Estou chamando um método e estou passando como parâmetro essa informação aqui. Isso aqui já já vai ficar claro, Samuel. Daqui a alguns minutos. É porque eu travei no capítulo, na parte, né, que fala de construtores e destrutores. Isso, exatamente. Então, até essa tua dúvida aí é compreensível e é bem natural. Quando eu falar aqui do construtor, aí isso aqui vai clarear. É aquele momento da série em que as coisas começam a se encaixar, entendeu? Mas até aqui ficou claro? Agora, uma coisa aqui interessante que você perguntou foi essa, ó. Instanciar é igual a criar objeto. A instanciação, ela faz parte da criação do objeto. A criação do objeto, ela tem duas partes aqui. A primeira parte é crio a variável, eu estou criando a variável, declarando, né, ela, ou declarando o objeto, só que até aqui o objeto não foi instanciado, ele só foi declarado. Eu apenas fiz isso daqui, ó. Criei o local onde eu vou apontar para o meu objeto. Aí aqui, essa segunda parte é que é a instanciação do objeto, ó. Essa segunda parte aqui é que vai instanciar o objeto. Esse new, ele vai fazer essa parte aqui. Ele aloca uma memória, organiza, deixa tudo pronto para eu usar. Então aqui eu declarei, aqui eu instanciei. Essas duas etapas aqui fazem parte da criação do objeto. Entendi. Então, quando você fala declarar, quer dizer que você está abrindo espaço na memória. Quando você fala instanciar, quer dizer que você já preencheu esse espaço na memória com o objeto em questão, certo? Exatamente. Exatamente. Entendi. É mais ou menos isso aí. É como se eu dissesse o seguinte: é como se a declaração aqui fosse, vamos supor, o aluno passou no vestibular, né? Então, ele tem a vaga dele garantida lá na universidade. Beleza, tá lá, né? Só que ele ainda não existe. Ele passou no vestibular, tá lá, beleza. Ele só vai existir para a universidade realmente quando ele fizer a matrícula dele. Na hora que ele fizer a matrícula, aí o aluno vai existir de verdade. E ele vai ter um número de matrícula. Tá aqui. E esse número de matrícula é usado para referenciar esse aluno em toda a universidade. Você quer seu histórico? Você dá o número de matrícula, né? Você quer pegar um livro na biblioteca? Tem que dar o seu número de matrícula. Então, esse número de matrícula, né, só é criado quando é instanciado o objeto. Aí sim ele existe. Aí sim ele existe. E aí essa variável P aqui é como se fosse a tua carteirinha, né? Tá aqui, ó, eu existo. Esse é o meu número de matrícula.
Ok? Ah, ficou mais claro agora. Pronto. E aí, aproveitando essa tua pergunta, né, eu vou introduzir o terceiro componente da abstração, que é o quê? É a identidade. Como assim? Todo objeto, ele possui uma identidade própria, tá certo? Então, esse número de matrícula aqui, que vai estar aqui nessa carteirinha aqui do aluno, do Samuel, ela é a identidade do Samuel. Ele é único. Ele é único. Se eu criar nesse meu código outro objeto, também da classe produto, o que é que vai acontecer? Vou dar um exemplo aqui. Chamar um objeto chamado Q. Olha, eu criei aqui dois objetos. Os dois objetos são da classe produto, criados a partir da classe produto. Então, eles possuem as mesmas, não as mesmas, eles vão possuir características, né, do mesmo tipo, ou seja, ambos os produtos vão ter um valor e vão ter um tipo. E eles possuem comportamentos também, né, do mesmo tipo. Então, o que, que vai acontecer aqui quando eu executar esse código? Um novo objeto vai ser criado. Um novo objeto vai ser criado. Então, primeiro, estou dizendo aqui, né, que vai existir um novo objeto. Ele ainda não existe, ele vai existir. Ele vai se chamar Q, aqui, né? Aqui a carteirinha dele está pronta, mas ele ainda não se matriculou. Ele não existe de fato. Na hora que eu faço a instanciação, pronto, aí esse objeto agora passa a existir. Aí esse objeto vai ser criado na memória. Ele vai ter um número de matrícula, ele é único, ele tem uma identidade própria. Vamos supor que o endereço da memória que ele vai ficar é esse aqui. E esse endereço aqui é onde eu encontro esse objeto agora. Então, observem que eu tenho dois objetos criados a partir da classe produto. Eles têm, ó, valor, tem tipo, tem valor imposto. Cada objeto é único, tem a sua própria identidade, tá? Então, esse terceiro conceito aqui, que eu vou botar aqui de lado, identidade, é o terceiro componente da abstração. Todo objeto tem uma identidade. Ele é único. Embora ele seja criado a partir da mesma classe, mas ele é único. Ele se diferencia, se distingue dos demais. Tá? Então, vou deixar bem aqui. O objeto, ele possui uma identidade própria. Ok? Então, aqui é como se eu tivesse dois alunos. Esse aqui é o Samuel e esse aqui é o Davi. Cada um tem seu número de matrícula, tem sua própria carteira, tem sua vida, tem seus próprios atributos. Então, por exemplo, o Samuel tem uma determinada altura, o Davi tem outra. Samuel tem um determinado peso, Davi tem outra. O Samuel tem uma cor de cabelo, Davi tem outra. Então, os dois têm peso, têm altura e têm cor de cabelo e cor de olho, né? Cor dos olhos. Só que cada um tem sua própria cor de cabelo, cor dos olhos, altura e peso. Então, o objeto, ele vai funcionar assim. Ok? Ficou mais claro agora? Beleza. Então, vamos ver aqui. Professor, mesmo que ele seja instanciado com o mesmo método ou a função? Não, ele não instancia com o mesmo método. Ele instancia com a mesma classe. Ele instanciou com a mesma classe. Ó. Aí lembra que o conceito da classe é uma forma,
né? Então, todos os objetos que eu criar a partir dessa classe vão ter essa mesma estrutura. Então, a classe é como se fosse uma estrutura em comum, que eu vou usar para criar todos os objetos. Então, uma mesma forma de bolo, eu posso fazer um bolo de chocolate, um bolo de morango, um bolo de baunilha. Eles vão ter a mesma estrutura, o mesmo formato. Agora, o que tem dentro, né, vai variar. Cada um tem seu próprio valor aqui em cada atributo. Que isso aqui vai ficar mais claro quando eu rodar o código. Ok, então. Beleza? Então, por enquanto, vamos deixar com esse sentido aqui. Instanciou, ele passa a existir. Tem a vida própria dele. Ok? Mas vamos lá, vamos ver como é que vai ocorrer aqui, né, a manipulação desses objetos. Ariel, props, tu quer dizer a propriedade, não é isso? Isso. É uma Tava propriedade. falando ali do system dentro do scanner. Ah, não, isso aqui seria é um parâmetro mesmo. Isso aqui é um parâmetro. Que quando eu falar aqui de construtor, vai ficar mais claro. Isso aqui é como se fosse uma função, e aqui eu estou passando o parâmetro para a função. Basicamente é isso. Mas vamos lá, vamos adiantando aqui, aguenta aí, tá? Vocês vão aguentar aí mais um pouquinho, que aí as coisas vão se revelar de uma vez aí. Então, Gabriel, exatamente, isso é um ponteiro. Na verdade, né, na prática, isso daqui é um ponteiro, né? Se a gente estivesse programando em C++, o nome que isso ia receber seria ponteiro. Mas como a gente está trabalhando com Java, o nome é uma referência. Professor, mas qual é a diferença? É que no Java a gente não tem explicitamente a ideia de que isso aqui é um ponteiro. Isso está tão abstraído que a gente trabalha naturalmente sem se preocupar com endereço de memória e tudo mais. Então, daqui para frente, o que é que vai acontecer? A gente vai trabalhar com isso daqui e vocês vão se acostumar tanto com o nome P, né, com o nome que você vai dar para a variável do objeto, que você vai esquecer tudo isso que eu falei nessa aula aqui. Isso vai estar tudo encapsulado. Esse é o nome. Vai estar tudo encapsulado lá no objeto que você vai estar abstraído. Não, eu nem lembro mais do que o Gilson falou de variável, de não. Eu criei aqui o objeto, pronto. Já no C++, quando você declara, você vê lá o ponteiro na sua cara, você não consegue nem esquecer que aquilo é um ponteiro. Que você está trabalhando é com endereço de memória. Tá? Então a diferença é que isso está tudo implícito, abstraído, encapsulado, que você não vai nem notar. Mas na prática mesmo, Gabriel, isso é um ponteiro. Falando realmente, é um ponteiro. Porque isso aqui está apontando para esse objeto. Ele guarda um endereço de memória. Aula de biologia, né, Alberto? Exatamente. Ah, entendi, Ariel. Pronto. É como se fosse os props lá do React. Beleza, então vamos lá. Vamos adiante aqui no código para ver se a gente fecha aí esse capítulo. Então, o que é que vai acontecer? Depois que eu criar, vou tirar esse objeto aqui. Confundir. Vamos trabalhar somente com um objeto para ver o que é que vai acontecer. Depois que eu criei aqui o objeto, né? Eu estou fazendo papel aqui de sistema operacional, estou executando o código linha a linha, né? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou criar aqui duas variáveis, preço e imp, né? Ambas float. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter duas variáveis. Eu vou ter uma variável chamada preço e uma variável chamada int. Uma variável chamada imp. Observem que eu tenho aqui, né,
3 variáveis. Beleza. Professor, e a variável dado? Ela está lá criada. Ela está lá criada. Só que, como ela não vai fazer um papel, né? Ela não é protagonista na nossa lógica, ela existe lá apenas para a gente fazer a leitura dos dados, eu não vou deixá-la aqui. Mas saiba que quando eu criei lá aquele dado, aquele objeto lá, ele existe, ele está na memória. Tá certo? Ele está na memória. Só que aí, ele não é protagonista aqui. Eu vou até deixar ele aqui de verde bem claro. Vou deixar aqui com azul bem claro. Só para... Então, o dado existe, ele está na memória. Né? Vai ser o nosso objeto que vai fazer a leitura dos dados. Mas, vou deixar ele assim. Porque ele não é protagonista aqui. Então, pronto. Nossa memória vai estar desse jeito aqui. E obviamente que eu vou ter o objeto criado lá, né? O scanner criado, mas eu não vou botar aqui para não ocupar. Então pronto, nossa memória está assim, e vai ter mais uma variável chamada tipo, que é um string. Então, mais uma variável criada chamada tipo. Então olha só o que aconteceu até aqui. Essas 4 variáveis aqui, uma delas representa um objeto, né? Variável P, ela representa o meu objeto que já foi instanciado. E aí agora vem a mensagem. Digite o preço do produto. Aí agora eu vou digitar o preço do produto. 1,23. Então, o meu dado vai ler esse float, né? Next float aqui, ele vai ler e vai atribuir o que eu digitei para a variável preço. Então, nesse momento aqui, ó, a variável preço vai ter o quê? Vai ter o valor 1,23. 1,23. Depois ele vai exibir a mensagem, digite o tipo do produto, e aí vem agora um dado ponto next, que vai ler uma string, e eu vou digitar aqui arroz. Que o tipo do produto aqui seja um arroz. Pronto. Quando eu colocar isso, a string arroz vai ser armazenada na variável tipo. Então, eu vou ter aqui a string arroz. Vai estar armazenado aqui. Vou até botar assim para simbolizar que realmente é um string. Arroz vai estar lá dentro do tipo. Pronto. O que vai acontecer agora? Ele vai executar aqui a próxima linha de código. O que essa linha vai fazer, pessoal? Atenção. Esse comando, ele vai pegar o valor que está armazenado na variável preço e vai atribuir para a variável valor que está dentro do objeto P. Então, quando eu quiser acessar um membro de um objeto, eu vou usar essa notação aqui, que está descrita aqui no livro. Nome do objeto, ponto, nome do atributo. Então, aqui eu estou botando nome do objeto, que é P, esse é o nome dele, a identidade dele, né? Ele se chama P, ponto, e o nome do atributo. Então, eu vou jogar nesse atributo aqui, valor, o valor que eu li lá nessa variável preço. O que é que vai acontecer com esse comando aqui? Ele vai pegar esse valor que eu digitei e vai atribuir para variável valor.
né? O atributo valor que está dentro do objeto P. O outro comando, p.tipo, vai fazer o quê? p.tipo igual a tipo. Então, eu vou pegar o valor da variável tipo e vou atribuir para o atributo chamado tipo, que está lá dentro do objeto P. Então, p.tipo recebe tipo. O que é que vai acontecer? O valor dessa variável aqui, que no caso é arroz, vai ser atribuído para cá. Então, observem agora que o meu objeto P, ele já tem valores lá nos atributos dele. Eu estou caracterizando o meu produto P. Meu produto ele é um arroz que custa 1,23. Tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Na linha seguinte, eu vou exibir a informação preço do produto. Está aqui, ó. Preço do produto igual a 1,23. Então, preço do produto igual. Aí aqui eu vou concatenar com o valor que está armazenado dentro do meu objeto, que é um atributo dele. E na linha seguinte, o tipo do produto, concatenado com p.tipo. Eu vou concatenar com a string que está dizendo lá qual é o tipo do meu produto P. Então, essas duas informações aqui, elas vieram lá de dentro do meu objeto. Ó. Eu peguei daqui, do P. Ok? Depois, eu fiz a variável imp receber o valor do imposto. Nesse momento, eu vou executar essa função chamada valor imposto. Como o valor imposto está dentro do objeto P, né, eu uso a anotação nome do objeto, ponto, nome do método. Eu vou executar esse método valor imposto, que está dentro do objeto P. Está aqui, ó. Aquela função, ela está lá dentro do objeto P. Então, eu vou executar ela. O que é que vai acontecer? Quando eu executar essa função, ela vai executar o código lá da função valor imposto de dentro do objeto P. Aí o que é que vai acontecer? Na hora que ele executar, ele vai criar a variável i. Onde é que ele vai criar? A variável i está dentro aqui da função valor imposto. Então ele vai criar a variável i. Vai fazer o teste. Valor é menor do que 500? Quem é o valor? O valor do objeto P. Está aqui ele, ó. Valor é 1,23. É menor do que 500? É. Então ele vai fazer o i receber valor multiplicado por 10 dividido por 100, ou seja, 10% do valor. Então, 10% de 1,23 é 0,23. E aí ele atribui para a variável i, 0,23. Desculpa, 0,123. Pronto. Nesse momento, eu tenho a minha variável i com o valor do imposto, agora eu vou retornar o valor do i. Observem que essa função retorna float. Ó. Ele retorna o valor do i. Quanto é que é o i? O i é 0,123. O que, que vai acontecer nesse momento que ele faz esse return? Esse valor aqui do i, ele vai retornar lá para onde a função foi chamada. Onde é que ela foi chamada? Bem aqui, ó. Então, aquele 0,123, ele vai vir exatamente para cá, ó. Ele retorna bem para cá, e aí esse valor é atribuído para a variável imp. E aí esse valor, ele é atribuído para a variável imp.
Aí, quando ele executa essa função, ele executa esse comando return, essa função ela termina de executar e as variáveis locais dela são eliminadas da memória. Então, quando uma função termina a execução dela, todas as variáveis são liberadas da memória. Pronto. E aí temos agora o imp com o valor 0, 1, 2, 3. E depois eu tenho o comando systemprint imposto igual a imp. Está aqui. Imposto igual a 0, 1, 2, 3. E aí termina a execução do código. Ok? Então, o que foi que aconteceu aqui? Eu criei um objeto, li algumas informações e passei essas informações para dentro do objeto. Então, aquele tipo e aquele preço, eles foram armazenados dentro lá do objeto P. Então, esses valores, né, eles vão ficar lá dentro do objeto. E aí entra o outro conceito que a gente vai ver, né, com mais detalhes, que é o do encapsulamento. Tudo está encapsulado, como se fosse uma cápsula, né? Aquelas cápsulas de remédio que você, não sei se vocês já fizeram isso quando criança, né? Abriram uma cápsula daquela, sai tudo de dentro lá, né? Então é uma cápsula que fica guardando tudo lá dentro, ok? No caso, essa cápsula ela é transparente, a gente está vendo aqui tudo que tem dentro dela, ok? Bom, deixa eu só responder aqui então. Pronto, boa pergunta, Ariel. É exatamente isso que eu quero falar agora, tá? Vou já mostrar aqui um exemplo que eu teria um segundo objeto que é o quê? E aí isso aqui vai ficar claro quando é que eu vou querer criar dois objetos. Pronto. Beleza, Gustavo? Tem a ver com a pergunta do Ariel. A resposta é isso que o Alejandro falou. É exatamente isso daí. Beleza. Como é que eu faria, né, com se eu tivesse mais de um objeto? Vamos supor que eu tivesse aqui dois objetos, o P e o Q. O que é que vai acontecer? Na hora que eu criar, vou rodar aqui, vou tirar isso, vou fazer passo a passo, novamente, para que isso fique claro e não tenha dúvida, tá? Isso aqui é um entendimento que, se vocês entenderem agora, ótimo. Se não entenderem, a próxima oportunidade é em estrutura de dados. Então, o que é que vai acontecer? Na hora que a gente criar o primeiro produto, ele vai criar, tá aqui, ó, e o endereço dele vai ficar lá na variável P. Beleza. Aí, na criação do segundo objeto, Q, vai acontecer o seguinte. Ele vai criar aqui a variável Q. O Q vai armazenar o endereço desse objeto que foi instanciado. Eu tenho agora um segundo objeto. Vamos supor que ele tenha ficado nesse endereço aqui, ó, fictício também. E esse endereço vai ficar aqui. Então, o P é esse objeto aqui, ó. E o Q representa esse outro objeto aqui. Tem dois objetos, ok? Aí vai ser criada a variável preço, variável imp, variável tipo. Beleza. E aí vamos rodar aqui o nosso código, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar o preço do produto P, preço do produto Q. Não, vou fazer diferente.
claro mesmo. Preço do produto P, preço do produto Q. Aí eu vou pegar esse aqui e vou colocar aqui, vou replicar. E vou fazer a mesma coisa, produto Q, produto Q. Aqui vai ser Q.valor, Q.tipo. Clicar aqui tudo. Então, eu modifiquei o código, eu repliquei o meu código. Tudo que eu fazia com um produto só, estou fazendo agora com dois. Ok? Vou ter um produto chamado P e um produto chamado Q. São dois objetos diferentes, mas ambos são criados a partir da classe produto. Então vamos rodar aqui e acompanhar o processo. Então até aqui, beleza, são criadas as variáveis. Até esse ponto aqui, nossa memória vai estar desse jeito aqui, ó. Ok? Então eu vou ter aqui a nossa memória, nossos objetos dessa maneira. Observem que quando eu instanciei, criei o objeto P e depois o objeto Q, eu vou realmente ter dois objetos na minha memória. Tá certo? Professor, mas eles são da mesma classe, não tem problema. A classe ela é apenas a estrutura, uma forma usada para criar objetos que vão ter mesmas características, atributos, né? E métodos. Então vamos lá. Vai exibir aqui a mensagem, preço do produto P, 1,23. O que é que vai acontecer aqui? Ele leu 1,23 e atribuiu para a variável preço. Então vai ficar aqui 1,23 para a variável preço. Aí depois ele vai aparecer a mensagem, digite o tipo do produto P. E o tipo do produto P eu vou dizer que é arroz. Então ele vai ler aqui a string arroz e vai atribuir para a variável tipo. Então nesse momento o que é que vai acontecer? Tipo vai ter arroz. A string arroz. Ela. Vou apertar Enter. O que é que vai acontecer? Ele vai prosseguir, vai fazer esse comando aqui, ó. P.valor recebe preço. Ou seja, o valor da variável preço eu vou atribuir para o atributo valor do objeto P. Então vamos lá, vou pegar o preço e vou jogar no valor que está dentro do P. Então vou pegar o preço e vou jogar. Quem é o P? O P é esse cara aqui, ó, que está nesse endereço aqui, é o 123. Então está aqui o P. Então vou jogar aqui. Vou jogar dentro do P. Próximo comando vai fazer o quê? Pega o tipo e joga dentro do p.tipo. Quem é o P? O P é esse cara aqui, está nesse endereço, ó. Ok, então ele vai pegar o tipo
e vai jogar lá no P.tipo. Então, o meu produto P tem esses valores aqui, ó. Ele custa 1,23 e ele é um tipo dele é arroz. O que é que vai acontecer agora? Digite o preço do produto Q. Então, eu vou digitar o preço do produto Q, 4,56. Qual o tipo do produto Q? Então, nesse momento, ó, eu digitei 4,56 e esse valor 4,56 foi armazenado aqui novamente na variável preço. Então, agora preço tem 4,56. Então, o que vai acontecer agora? Digite o tipo do produto Q. Então, eu vou digitar o tipo do produto Q. Feijão. Então, a variável tipo vai receber agora a string feijão, que eu acabei de digitar. Beleza. Observem que essas variáveis aqui, pessoal, elas estão sendo usadas apenas para entrada de dados, para fazer a leitura dos dados que eu quero usar, né? Bom, feijão, ok, Enter. Quando eu der um Enter agora, o que é que vai acontecer? Quando eu der um Enter, ele vai agora pegar o valor da variável preço, ó, preço, e vai atribuir para o objeto Q. Então, esse agora é o preço do objeto Q. O Q custa 4,56. Quem é o Q? O Q está nesse endereço aqui. Então, ele vai jogar aqui, ó. Os números foram apenas coincidências, tá, pessoal? O valor, coincidentemente, eu usei aqui o mesmo do endereço. É apenas coincidência. Depois eu pego o tipo e atribuo para o objeto Q, colocando ele lá na variável, né, no atributo tipo. Então, tipo, pronto. Então, agora eu tenho dois objetos, o objeto P e o objeto Q, ambos têm valor e têm tipo, mas cada um tem seus valores específicos. O produto P, que é um arroz, custa 1,23. O produto Q, ele é um feijão, custa 4,56. Então, eu tenho aqui dois objetos coexistindo, cada um tem sua vida, sua identidade, suas características específicas. Eu poderia ter outro atributo aqui, peso, né? O peso, quantos quilos aqui, né? Poderia ter isso, tá? Bom, vamos prosseguir aqui. Depois vem preço do produto P. Então, ele vai exibir aqui preço do produto P. E qual é o valor que ele vai exibir? Ele vai exibir isso aqui, ó. P.valor. Nesse momento, pessoal, essas variáveis aqui, ó, elas já cumpriram o papel delas. Ok? Eu poderia, inclusive, até mudar, zerar, jogar nulo nessas variáveis para deixar limpa, que esses valores aqui dos objetos, eles iam continuar, tá? Essas variáveis foram usadas apenas como um instrumento para eu ler os dados que eu queria colocar dentro aqui dos objetos, tá? Então agora eu vou esquecer esse pessoal aqui e vou trabalhar somente com esses aqui, com os objetos. Então qual é o preço do produto P? Está aqui. Eu encontro ele lá no P.valor. 1,23, está aqui. Esse cara aqui é o P. Então, 1,23. Qual é o tipo do produto chamado P? O tipo está aqui no P.tipo, ó, arroz. Então, eu vou exibir aqui arroz. Não esqueçam, pessoal, que isso daqui é variável, tá? Então, é por isso que eu consigo trabalhar ela normalmente como se fosse uma variável. Porque ela é uma variável. A diferença é que ela está
encapsulada dentro de um objeto. Ela está lá dentro do objeto. Tá Isso. certo? Oi. Em vez de eu usar a variável de entrada, eu poderia colocar logo direto. Pronto. Poderia. Eu estava só esperando alguém fazer essa pergunta. E eu vou mostrar isso daí. A gente poderia usar direto lá no scanner. Sem problema algum. Tá? Então, preço do produto Q. Agora eu vou exibir o quê? Eu vou exibir Q.valor. O Q é esse objeto aqui, ó. Então, eu vou pegar a variável valor, que está dentro dele, e vou exibir o conteúdo dela, 4.56. E o tipo do produto Q? Q.tipo. Então, vou lá no Q, pego o tipo dele e exibo. Pronto. Agora, os impostos. Eu vou chamar aqui a função valor imposto. Só que eu vou chamar a função valor imposto de quem? Do objeto P. Então, vou executar essa função valor imposto. Professor, mas ela não é igual à do objeto Q? É igual. Só que ela está dentro do objeto P. Esse comportamento aqui vai funcionar de acordo com o objeto que vai executar a função. Então, na hora que eu executar esse valor imposto do objeto P, vamos só ver aqui o código. Ele vai criar uma variável chamada I. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Observem que a variável ela é do objeto P, ó, dentro do objeto P lá. Então, o objeto Q não sabe nem que o objeto P existe, tá? Então, ele vai criar a variável I. O valor é menor do que 500? É. O valor de quem? Do objeto P. Se eu estou executando dentro do objeto P, então esse valor aqui, ele está se referindo a esse aqui. O valor é menor do que 500. Então, ele vai calcular 10% e vai atribuir para a variável I. Beleza. E depois ele retorna o I. Retorna o I para onde? Retorna o I lá para onde ele chamou. Quem foi que chamou? Foi aqui. Então ele vai retornar aqui para a variável imp. Então ele vai pegar aquele 0,123 e vai atribuir para a variável imp. E aí a função termina de executar e essa variável é eliminada, ela some. E aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou exibir o imposto do produto P, que está guardado lá nessa variável. 0,123, está aqui. Depois vou calcular, eu vou exibir o imposto do produto Q. Valor do imposto. Só que eu vou executar agora a função que está dentro desse objeto Q aqui, ó. Então, vamos ver aqui o código. De novo. Ele cria a variável I, só que agora eu estou executando esse aqui, ó, de dentro lá do Q. Ele cria a variável I, localmente lá, vai testar, valor é menor do que 500? É. Então, eu vou calcular 10% e vou armazenar na variável I. Depois ele vai fazer o quê? Retornar o valor do I. Retornar para onde? Lá para aquele local que ele estava chamando, que estava sendo chamada a função. Então aqui ele retorna o 0456. Esse valor vai ser agora armazenado na variável imp. Substitui o que tinha antes, ó. Terminou de executar a função, então essa variável i, ela desaparece, é desalocada, libera a memória. Aí agora eu exibo o imposto do produto Q, que está nessa variável imp aqui, que aí ele vai botar o 0456. Ele deu aqui com dízima, tá? Questão aí do ponto flutuante. E aí ele vai exibir o 0456. Ok? E aí termina a execução. Então observem
que quando eu tenho mais de um objeto, cada um tem a sua vida própria, tem seus próprios valores. Professor, mas quando é que eu vou usar mais de um objeto? Tudo vai depender do problema que você está resolvendo. Quando a gente começar a resolver as questões do URI, vocês vão começar a ver isso aí acontecer. Mais um exemplo prático seria o quê? Um cadastro. Observem que eu estou cadastrando produtos aqui. Então eu posso ter vários produtos, né? Eu posso ter vários clientes, várias pessoas comprando vários produtos. Então eu posso ter vários objetos criados ao mesmo tempo. Tá ok? Ficou claro aí? Ficou claro aí? Ariel e Gustavo, que fizeram a pergunta inicial. Pronto, excelente. Não é sustentável. Eu tenho que ter um objeto hard-coded. O que é isso, hard-coded? Para cada objeto, eu tenho que criar, dar um nome para ele? Não. Tudo vai depender do problema. Se eu não souber quantos objetos eu quero, né? Eu vou fazer o quê? Aí você pode usar um vetor. Você pode criar um vetor de objetos. Então, poderia ter isso daqui, ó. Cadê? Eu poderia criar um vetor de objetos. E a autora, como aí alguém falou aqui. Como o Samuel disse, lá no livro a autora dá um exemplo de como fazer isso. Tá? Que aí vocês vão ler para ver como é que faz isso daí. Mas aí você pode, se eu quisesse criar aqui, se eu quisesse criar um vetor com 100 objetos, 100 produtos, o meu cadastro. Então, tá aqui, 100 produtos. E aí, como é que eu ia referenciar cada um? P0, P1, P2, P3, P4. Aí, dentro desse vetor, eu vou ter um objeto, né? Eu vou ter um objeto lá representado. Então, eu poderia ter aqui, dessa maneira aqui, ó. Eu tenho um objeto P, que vai ser um vetor de produtos. Então, eu poderia ter aqui assim, ó. Objeto P0, depois objeto P1, e depois objeto P2. Obviamente que você ia colocar isso dentro de um comando de repetição, usando a variável i, né, aqui dentro. Aí se tornaria sustentável, né? Escalável. Esse é o nome mais adequado, né? Ele ficaria escalável para qualquer quantidade. Ok? Ficou claro aí? Ariel? Isso, Gustavo, um loop. 50, 100, qualquer quantidade já seria um loop. Isso, exatamente. Já dá para fazer a loja virtual. Você já consegue fazer o teu carrinho, né? O carrinho de compras lá, o cara vai só acrescentando os produtos. Cada produto que ele acrescenta, o teu carrinho é o vetor, tá? Seria o vetor. Diga aí, Samuel. Professor, e quanto a métodos construtores e destrutores? Pronto. E os métodos construtores e destrutores? Aí agora vem, né, o desfecho, que eu espero que fique claro. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui. Finalizar com os métodos construtores e destrutores. O que é isso? Né? O que é que são métodos construtores e destrutores? Vocês viram, né, leram aqui no livro, quando ele fala de métodos construtores e destrutores. Tá? São métodos que podem existir dentro do teu objeto e que são executados automaticamente em uma determinada ocasião.
Como assim, professor? Então, observem esse código aqui da página 477. Vamos supor que toda vez que eu criar um produto, que eu instanciar um produto, eu quero que ocorra o seguinte. Eu quero que ele já tenha um preço padrão e um tipo padrão. Imaginem essa situação. Eu vou instanciar o objeto e aí, em vez dos atributos ficarem vazios, nulos, eu quero dar valores padrão lá para eles. Então, sempre que eu criar um objeto, vamos supor que eu quero dar o valor 0, né? Ou então, sei lá, R$1. Na minha loja não tem produto menor do que R$1. Então, eu vou criar como padrão, instanciou o objeto, já cria com R$1. E o tipo dele, eu vou criar como chamado de genérico. Enquanto eu não definir o valor e o tipo do meu objeto, ele vai ter R$1 e o tipo dele é genérico. Depois eu posso alterar. Então, como é que eu vou fazer isso? Para eu fazer isso de maneira automática, eu vou usar o que chama de método construtor. O método construtor, ele é executado automaticamente quando eu vou instanciar o objeto. Tá? Então, ele constrói os valores lá, né, do objeto. Como é que eu crio esse construtor? O construtor ele vai ser sempre um método que tem exatamente o mesmo nome da classe. Então, se eu quiser criar aqui, como no livro, eu vou criar aqui um método, ele é do tipo public. Esse método, ele é o único que não tem tipo de retorno, ele não é nem void, ele não é int, float, não é nada. Então, só boto public e o nome da minha classe, produto. Tem que ser exatamente o mesmo nome da classe. Abre e fecha. Pronto. Aqui está criado o meu método construtor. Toda vez que eu instanciar o objeto, esse método vai ser executado automaticamente. Tá? E eu vou mostrar aqui para vocês como ele vai fazer isso. Então, lá no livro, ele está colocando aqui, ó, valor recebe 0, ele vai atribuir 0 para o atributo valor, e para o tipo, ele vai colocar a string nula. Só que eu vou fazer diferente, eu vou colocar aqui R$1, e o tipo, eu vou colocar aqui, ó, genérico. Pronto. Para a gente ver que ele realmente vai mudar esses valores. E ainda vou botar aqui um comando antes para ele executar, só para ele dizer que está executando, ó, executando o método construtor. Mas isso eu não poderia atribuir o e o genérico já em cima, não, ali? No public float valor e no public string tipo. E você poderia fazer isso aqui, sim. Qual é a diferença, então? A diferença é que, dentro do método construtor, eu posso executar não apenas comandos de atribuição, eu posso executar qualquer comando que eu queira. Então, eu estou botando aqui uma mensagem, ó, executando o método construtor. Se eu quisesse, eu poderia incluir aqui um comando para mandar um SMS para mim, um torpedo para mim, para receber aqui no meu Uniforline, né? Ou então eu poderia fazer um comando aqui para receber, ele logar na minha conta do WhatsApp e mandar uma mensagem para alguém, ou para mim, para dizer, olha, alguém está criando um novo produto. Isso daqui não permitiria. Aqui eu só consigo alterar os valores. Agora, dentro do construtor, eu consigo colocar qualquer comando. De repente eu posso botar um comando para conectar no servidor, fazer um download de uma planilha, né? E aí pegar, né, mandar essa planilha para alguém com os valores dos produtos atualizados. Então isso aqui ele automatiza várias
coisas que você queira fazer. E a gente vai ver aqui, Samuel, que é o seguinte, uma coisa que é muito comum é lá no construtor, o que é que você faz? Você abre o arquivo, né, conecta numa base de dados e vai pegar os valores desse produto dentro de uma base de dados. E aí você traz esses valores e já bota no teu objeto. É uma opção. Aqui você não consegue fazer isso aqui. Aqui eu só consigo quando eu já sei qual é exatamente o valor que eu quero dar. Já no construtor, não. Eu consigo programar, automatizar alguma tarefa que eu queira que ele faça automaticamente. Ficou claro aí? Então, ele já vai inicializar tudo que eu quiser aí dentro, seja uma função, seja um vetor, seja uma variável comum, qualquer coisa. Qualquer Certo? coisa, exatamente. Então ele serve como se fosse eu posso alterar ele mais para frente, né? Não, ele não fica só preso a isso. Não, fica preso a isso. Isso aqui é um conjunto de comandos que você quer executar sempre que o objeto for instanciado. Instanciou, ele executou. Que eu vou mostrar aqui onde é que ele vai acontecer. Então, ele pode servir com save, por exemplo, para salvar os dados alterados que eu fiz ao longo do meu programa? Ele não vai funcionar como um save, porque ele vai executar quando o objeto for criado. Aí, nesse momento, ainda não existe nada no objeto. Tá? Agora, o destrutor, tudo bem, poderia ser. Que aí eu vou falar rapidamente do destrutor como um antagonista. Ele faz o contrário do construtor. Então, vamos só ver o que é que o construtor vai fazer nesse caso aqui. Tá? Nesse caso aqui, ele vai exibir essa mensagem, né? Botar aqui, ó, iniciando o método do construtor. Ele vai colocar aqui o valor 1, tipo genérico, e aí depois eu vou mandar ele botar essa outra mensagem aqui, finalizando o método construtor. Pronto. O que é que vai acontecer? Em que momento ele vai executar esse comando? Na hora que eu instanciar o produto. Então, instanciou o produto, ele executa automaticamente lá aquele método, tá? Então, eu vou executar aqui para vocês verem. Novamente, ó. Aí bem aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou exibir as informações dos produtos logo depois, só para vocês verem. Depois que eu instanciar aqui, ó. Bem aqui, instanciei, ó, os dois. Agora eu vou exibir as informações que tem nos dois, antes de eu começar a ler os dados. Tá? Só para vocês verem que ele vai ser executado automaticamente. Então vou rodar aqui. Vai dar tempo. Faltam 2 minutos. Então, ó, primeiro comando aqui, ó, ele vai instanciar o produto P. Aí o que é que ele fez, ó? Iniciando o método construtor. Aqui ele está executando o construtor desse objeto P aqui. Aí ele executou, atribuiu os valores, aí finalizando o método construtor. Então aqui ele finalizou o método construtor do P. Aí agora eu estou instanciando o quê? Iniciando o método construtor. Agora eu já estou lá dentro, né, da inicialização do quê? Finalizando o método construtor. Nesse momento, o que, que aconteceu? Eu vou ter aqui, nos dois objetos, eu vou ter isso aqui. Isso, vou ter genérico. Os dois objetos vão ter isso daqui. Eu poderia ter programado para pegar essas informações de um banco de dados, alguma coisa assim. Pronto. Aí agora, ó, na hora que eu exibir, preço do produto 1, então aqui eu consegui instanciar, né, com valores pré-determinados lá no meu construtor. É uma maneira de automatizar uma inicialização de dados do meu objeto. Aí agora eu vou digitar os valores
o tipo, e a gente vai ver agora que ele vai alterar, ó. Aí agora ele alterou os valores e os tipos desses objetos. Então, o método construtor, ele é executado quando eu instancio o objeto, tá? E eu posso, inclusive, ter método construtor com parâmetro. Como assim? Só para fechar. Eu posso ter esse meu método recebendo valores, ó. Vou botar aqui V, vou botar aqui 2 parâmetros. Vai receber um float e uma string. O que é que eu vou fazer com esses parâmetros aqui? Eu posso fazer isso, ó. O V eu vou atribuir para o valor e o T eu vou atribuir para o tipo. Aí, como é que eu vou fazer para executar esses métodos? Eu vou fazer assim, ó. Lá na instanciação, eu passo aqui como parâmetro. Eu posso dizer que esse cara aqui vai ter 7.89 e o tipo dele aqui macarrão, só para ficar diferente. Ele recebe um float aqui, né? Então, vou botar aqui um F, depois eu explico isso. E o valor do Q, eu vou botar aqui que é 6.78, vai ser float, e eu vou botar aqui fruta. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu posso, quando eu instanciar o meu objeto agora, eu posso já passar os valores que eu quero que aquele objeto seja criado. Com isso, né, na hora que eu instanciar o meu objeto, eu posso já dizer, olha, eu quero criar um objeto chamado P, e ele vai ter esses valores aqui. 7.89, tipo macarrão. E o Q, eu quero que ele tenha o valor 6.78 e o tipo dele é fruta. Então, eu estou instanciando o meu objeto e já estou passando como parâmetro os valores que eu quero. Essa é uma outra opção. É um construtor com parâmetro. Tá? Então, se eu executar aqui, ó, o que que a gente vai ter? Ele vai executar o método construtor do P, método construtor do Q, ó, o produto P 7,89 é macarrão e o Q 6,78 fruta. Aí agora ele vai pedir lá novos preços. Eu posso digitar e eu posso alterar normalmente. Então, uma outra possibilidade é usar um método construtor para instanciar o meu objeto com valores. Tá? Aí vem o fechamento realmente. Professor, então, peraí. Então, quer dizer que quando eu estou instanciando o objeto, aquele nome da classe que eu tenho ali do lado, do new, na verdade, é a chamada do método construtor. Exatamente. Então, quando eu instancio o objeto, eu vou colocar lá a chamada do método construtor. Neste caso aqui, ó, eu estou chamando o método construtor, passando isso aqui como parâmetro. E observem que isso daqui é o que acontece no scanner. Quando eu estou criando o meu scanner, eu estou instanciando ele, e aí eu estou passando como parâmetro para o método construtor do scanner a origem dos meus dados. Estou usando aqui o system.in, que no caso é o teclado. Então, toda vez que eu instanciar um objeto, e na instanciação dele tiver nesse formato aqui, ó, passe e entre parênteses alguma outra coisa, é porque eu estou chamando o método construtor com parâmetros.
Estou inicializando ele usando algum parâmetro. Ok? E se não tiver parâmetro, ele vai estar assim, porque o método construtor dele é dessa maneira. Ele não tem parâmetro nenhum. Aqui assim. Pronto. Porque ele está sem parâmetro. Ok? Samuel, melhorou aí? Deu uma melhorada aqui, mas ainda Mas, estou em dúvida desse negócio do system.in, por que ele fica como parâmetro e tal, ainda estou nisso. tá. Aí você vai aguardar então, Samuel, isso daí vai ficar realmente claro quando a gente falar de entrada de arquivo, serialização e fluxo. Porque esse system.in, ele é um streaming. Ele está dizendo de onde é que eu estou tirando os meus dados. Aí realmente vou te pedir para aguardar esse episódio aí, que aí lá vai ficar tudo claro. Beleza? Mas está claro que o system.in ele é um parâmetro do método construtor, do scanner? Sim, que ele é... Pelo que eu entendi, ele é chamado toda vez que eu utilizo, né, o next int, né, que seria, ou next float, ou qualquer next, que seria a função que está dentro do system.in, certo? Toda vez ele é chamado assim por causa desse construtor, certo? Não. Na verdade, o que acontece? O next float, o next.in, eles são métodos do objeto dado. Eles são métodos como esse daqui, ó. Como esse valor imposto aqui está dentro do P e dentro do Q, eles são métodos que estão dentro do objeto. Eles estão definidos lá na classe scanner. Tá? Então, esse system.in, ele é apenas um parâmetro que eu estou passando para o construtor da classe scanner. Esse parâmetro é o quê? É dizendo de onde é que vai vir os meus dados, é a origem dos dados. Nesse caso aqui, o systemin representa teclado. Eu estou dizendo o seguinte, os dados que vão ser lidos vão vir do teclado. Então, esse system.in é um valor que vai representar o teclado. Aí, toda vez que eu executar o next float ou next, ele sabe de onde é que vai buscar os dados, que é lá do teclado. Então, na verdade, next, next float, next int são métodos que estão dentro do objeto dado e que vão usar o system.in para poder ler os dados, localizar os dados, de onde eles estão vindo. Ah, então o system.in é só a referência, que é o teclado, e o next ele vai pegar esses valores dessa referência e passar para a variável, é isso? Exatamente. Agora ficou mais compreensível. Pronto. Tá? E aí, mais lá na frente, a gente vai entrar em detalhes. Aí a gente vai abrir esse método e vai vir entender como é que isso aí funciona. Mas, nesse momento aí, eu acho que já ficou mais claro mesmo. Sim, ficou sim. Show. Ótimo. Pessoal, então vamos lá. Então, vamos só ver aqui, a gente finalizar, né? Já tem aula aí. Pode, Gustavo? Peraí. Isso, construtor, né? Pode ser ele não vai, pode, mas ele não vai ser porque ainda não existem dados, né? O objeto está sendo criado naquele momento. Então, o destrutor, que eu vou falar na próxima aula, ele é mais adequado para um save. Mas ele é uma função, como o Alejandro está dizendo aí. Ele é um método. A diferença é que ele é executado sempre quando eu instancio o objeto. É o único momento que ele é executado, na hora da instanciação. Você pode colocar um input dentro do construtor, Gustavo? Pode sim, embora isso não seja uma boa prática, tá? Não é uma boa prática fazer isso, mas você pode colocar um input dentro do construtor. Beleza. Bom, pessoal, então vamos lá para o EF, para o CD, né? Finalizar. Deixa eu só ver aqui a presença. Acho que está todo mundo aqui. Ariel, diga aí, Alejandro, pode falar. Gilson, é só para eu colocar a presença no Fonseca, no Gabriel Fonseca, porque ele não estava conseguindo logar aqui na aula, ele estava assistindo comigo aqui do lado.
Tá, beleza, cara. Já tinha botado aqui. Mas valeu aí por lembrar. Aí, beleza, Juan. Beleza. Eu acho que o Vitor Mendes entrou, mas já saiu também. Tá aqui, Vitor Souza. Beleza. Bom, pessoal, então é isso. Então, leiam aí esse capítulo novamente, que agora vai dar uma nova visão, tá? E aí, na próxima aula, a gente vou continuar daqui e vou entrar no encapsulamento, tá? Que é um importante pilar aí da orientação a objeto. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana, até quinta-feira, hein? Falou! Valeu, professor. Valeu, professor. Falou, tchau, tchau. Obrigada, professor. Até a próxima aula. Nada, tchau, tchau.